No coração da cidade do Rio de Janeiro iluminada, à margem das ruas glamorosas e dos arranha-céus, existe um outro mundo, Rocinha, uma favela que se estende pela encosta, cheia de casas improvisadas, paredes descascadas, fios elétricos pendurados como teias de aranha e sonhos, muitas vezes esquecidos no fundo da sociedade. Às 5 da manhã, quando a maior parte da cidade ainda dormia, o alarme tocou em um quarto com menos de 10 metros quadrados. Marina Souza abriu os olhos. A jovem de 22 anos não precisou de segundos para despertar. A preocupação, sua companheira habitual, havia substituído o café há muito tempo. O quarto onde vivia com a mãe tinha apenas uma cama de solteiro, um pequeno fogão a gás e um ventilador velho. A luz amarela e fraca da lâmpada iluminava os cabelos bagunçados de Marina quando ela se sentou suavemente. Do outro lado da cama, Dona Rosa, sua mãe, tossiu seco, um som áspero que parecia atravessar a parede e também o coração de Marina. "Mãe, a senhora está bem?" Ela perguntou baixinho, servindo água de uma garrafa plástica ao lado da cama. "Estou sim, filha. Só preciso descansar um pouco. Vá cuidar do seu trabalho." As palavras da mãe eram como sempre, firmes, resignadas, mas seus olhos já estavam avermelhados. Marina sabia bem. A pneumonia da mãe estava avançando. O hospital público mais próximo estava lotado. Os remédios eram caros e o plano de saúde dela não cobria os custos. Mesmo assim, Marina não se permitia desesperar. Ela acordava cedo todos os dias, trabalhava no restaurante Aurora, frequentado pela elite, e à noite estudava enfermagem em uma instituição comunitária. A rotina sobrecarregada, horas de deslocamento, às vezes sem uma refeição decente, mas ela não reclamava. Com cuidado, preparou o café da manhã da mãe, pão aquecido do dia anterior, acompanhado de um copo de leite de soja morno. Dona Rosa tentou comer um pouco e segurou a mão da filha. "Marina, você não precisa carregar esse peso sozinha." "Preciso sim, mãe. A senhora fez isso por mim a vida inteira." A resposta de Marina fez os olhos de Dona Rosa se encherem de lágrimas, enquanto Marina apenas sorriu, um sorriso suave, mas que carregava camadas de sacrifício, força e gratidão. Antes de sair de casa, vestiu o uniforme preto de garçonete, calça de tecido e camisa social de manga comprida, já lavados e passados na noite anterior. Olhou-se no espelho rachado pendurado na porta, respirou fundo e saiu, levando nos ombros tanto os sonhos quanto os fardos. Sair da Rocinha de manhã cedo era uma jornada. Vielas estreitas, degraus de pedra escorregadios, ônibus lotados. Marina aproveitava o tempo no transporte para estudar. Um livro grosso no colo, as mãos tremendo de cansaço e frio. Ao redor, os arranha-céus começavam a aparecer conforme o ônibus avançava em direção ao Leblon, o centro da riqueza e do luxo. Toda vez que passava por aqueles bairros caros, Marina sentia como se estivesse olhando através de um vidro. Do outro lado havia um mundo diferente. Pessoas que não precisavam se preocupar com o pão de cada dia, nem escolher entre remédio para a mãe ou a mensalidade da faculdade. Mas Marina não sentia inveja. Ela apenas sonhava que um dia poderia atravessar aquele vidro, não para mudar quem era, mas para mudar seu destino. E ela não sabia que, naquele dia, o vidro começaria a rachar. A cobertura do Hotel Orquídea, um dos destinos mais luxuosos de Leblon, havia sido transformada em um espaço deslumbrante para o baile beneficente organizado pelo Grupo Assunção. Mesas cobertas com toalhas brancas impecáveis, taças de cristal brilhando sob os lustres e arranjos de orquídeas brancas, o símbolo da noite, cuidadosamente distribuídos em cada canto. Marina entrou no grande salão com os olhos arregalados. Apesar de já trabalhar no Aurora havia 8 meses, noites como aquela ainda a deixavam impressionada. Ficou em silêncio ao lado da mesa de copos, ajeitando pela última vez a toalha, tentando evitar que seus sapatos baratos fizessem barulho no piso de mármore. "Marina, você ficará responsável pela mesa VIP central esta noite." A voz de Teresa, gerente do turno, soou atrás dela. "Desculpe, a mesa central?" Marina se sobressaltou. "Isso mesmo. A família Assunção estará lá com alguns convidados especiais. Preciso que você seja extremamente cuidadosa. Não pode haver erros." O coração de Marina bateu forte no peito. Ela conhecia bem o nome Assunção. Esse grupo hoteleiro
era um dos impérios mais ricos do Brasil. Bianca Assunção, filha do presidente, aparecia frequentemente em revistas de moda, sempre com declarações arrogantes e um estilo de vida extravagante. Entendi, respondeu Marina, tentando manter a voz firme. Às 19 horas em ponto, os convidados começaram a chegar. O perfume caro logo tomou conta do ambiente. Marina se movia com calma e precisão a cada gesto, servindo vinho, ajustando talheres, mantendo a distância adequada, mas sempre presente quando necessário. Quando Bianca Assunção chegou, o salão inteiro pareceu parar. Ela apareceu em um vestido de gala azul safira, com decote adornado de diamantes, o cabelo preso em um coque francês clássico. Caminhava como se estivesse em um tapete vermelho de Cannes. Marina servia discretamente à mesa, observando cada expressão dos convidados para antecipar suas necessidades, uma habilidade aprendida na prática, não nos livros. Até que um grito cortou a música suave do piano. Meu Deus, cadê meu colar? Todos os olhares se voltaram imediatamente para Bianca, que levava a mão ao pescoço em desespero. O colar de diamantes da minha avó. Eu estava usando desde o início do jantar e agora sumiu. O ar congelou como se alguém tivesse apagado a música. Marina, segurando a garrafa de vinho, ficou paralisada a poucos passos da mesa. Espere um momento. Uma convidada ao lado falou. Eu vi ela ali atrás da Bianca enquanto servia vinho. Ela, Marina. Os olhos de Bianca brilharam como os de uma predadora que encontra sua presa. Levantou-se de repente, o vestido esvoaçando, o salto batendo forte no mármore. Garçonete, venha aqui. Marina sentiu o chão tremer. Deu passos lentos, como se andasse sobre gelo fino. Você foi a única que esteve perto de mim. E agora o meu colar sumiu. Bianca falou pausadamente, cada palavra como uma acusação afiada. Senhora, eu não toquei em nada além da taça de vinho. Marina tentou manter a calma, mas a garganta estava seca. Então como explica que meu colar de R$500 mil desapareceu justamente quando você estava perto? Eu não sei. Ah, não sabe? Fácil assim? Talvez ache que ninguém teria coragem de desconfiar de você só porque faz o papel da pobre coitada? Sussurros e olhares, alguns de pena, outros de desprezo, recaíram sobre Marina. A humilhação queimava como fogo. As mãos dela começaram a tremer. Nunca se sentiu tão pequena e sozinha. Chamem a segurança. Bianca disse à amiga. Quero que revistem-na agora. Revistem o corpo, a bolsa, tudo. Uma tempestade se formava. Marina queria gritar, desaparecer, mas não conseguia se mover, até que uma voz ecoou, grave e firme, rompendo o silêncio gelado. Ela está comigo. O salão inteiro se calou. Todos se viraram para ver quem havia falado. Um homem jovem, em um terno azul marinho impecável, rosto anguloso, olhar afiado como lâmina, Rafael Vieira, CEO do Grupo Vieira, já chamado pela revista Exame de o rosto da nova geração de empresários do Brasil. Rafael? Bianca ficou atônita. O que você disse? Eu disse que ela está comigo. Marina é minha convidada pessoal esta noite. Marina levantou os olhos para ele, sem entender nada. Rafael se aproximou, ficando ao lado dela, sem desviar o olhar de Bianca, e falou com calma. Se quiser procurar alguma coisa, sugiro verificar bem o chão sob seus próprios pés primeiro. Todos acompanharam o gesto da mão de Rafael, que apontava para algo debaixo da cadeira de Bianca. Um objeto pequeno, brilhando sob a luz do lustre. O colar. O ar estava tenso como uma corda esticada. O salão luxuoso do Hotel Orquídea havia se transformado no palco de uma peça inesperada, onde todos os olhares se concentravam no que acontecia debaixo da cadeira de Bianca Assunção. Um segurança rapidamente se abaixou e pegou o pequeno objeto brilhante. Era o colar de diamantes deslumbrante que acabara de causar o alvoroço no salão. O reflexo das pedras cintilantes sobre o tapete fez muitos piscarem sem parar. Bianca ficou imóvel, piscou algumas vezes e arrancou o colar da mão do segurança. Seus lábios se mexiam, mas nenhuma palavra saía. Seus olhos corriam pelos convidados, que agora a observavam cheios de desconfiança. Deve ter caído quando eu ajeitei o guardanapo, murmurou, a voz sem a arrogância de antes. Acidentes acontecem, disse Rafael,
em tom calmo, mas com um olhar frio como aço. Mas as acusações, os olhares cheios de preconceito, deixam feridas que nenhum diamante pode reparar. Um burburinho percorreu o salão. Marina sentiu as pernas quase cederem. Não podia acreditar no que havia acabado de acontecer. Era como estar no centro de uma tempestade. Medo, confusão, raiva e gratidão. Rafael voltou-se para ela, o olhar suavizado. Você está bem? Marina tentou acenar que sim, mas a garganta estava travada. Não conseguia falar. Se você permitir, gostaria de convidá-la para o terraço. O ar aqui dentro parece sufocante. Sem esperar resposta, Rafael colocou a mão suavemente em suas costas. Não como um gesto de imposição, mas como um toque protetor, delicado. Todos no salão acompanharam com os olhos. Sussurros surgiram, agora mudando de tom, da acusação para a curiosidade. Ele conhece essa garota? Ouvi dizer que é a nova namorada. Quem é ela para Rafael Vieira defendê-la pessoalmente? Pode ser só jogada de marketing. Eles deixaram para trás os lustres brilhantes, o mundo das aparências cintilantes, e entraram na noite fresca do terraço. O Rio de Janeiro se abria diante deles como um quadro vivo. Luzes de bairros ricos e pobres se entrelaçavam, ruas serpenteavam pelas encostas, e o mar ao longe refletia a lua prateada. Mas Marina não via nada. Seus olhos estavam embaçados de lágrimas. Por que você fez isso? Ela perguntou baixinho, a voz trêmula. Rafael apoiou-se no parapeito, braços cruzados, olhando para o horizonte. Só depois de alguns segundos respondeu, porque era o certo a fazer. Mas você não me conhece. Eu já observo você há muito tempo, Marina. Ela se virou, atonita. O que eu disse? Estive várias vezes no Aurora. Reuniões, jantares, eventos. Você é a única que sempre sorri de verdade. Não o sorriso forçado de um garçom, mas o sorriso de alguém que conhece a esperança. Marina ficou sem palavras. Eu a vi estudando no ônibus, trabalhando exausta, mas sempre educada com os colegas, sempre cortês com os clientes, mesmo com aqueles que não mereciam gentileza. Ele voltou o olhar para ela, profundo como o oceano. Não fiz isso para salvar você. Fiz por mim mesmo, porque não consigo suportar mais uma cena de injustiça, especialmente contra alguém que eu admiro. A palavra admiro fez Marina prender a respiração. Parte dela queria fugir, outra parte queria acreditar. Acreditar que aquele homem falava a verdade. Sei que o meu mundo é muito diferente do seu, Rafael continuou. Mas talvez seja por isso que eu queira dar um passo em direção ao seu, em vez de arrastar lá para o meu. Marina olhou para Rafael, pela primeira vez enxergando além do rosto bonito, do terno caro e da fama midiática. Ele não era um príncipe encantado vindo para resgatá-la. Era um homem em busca de algo verdadeiro em meio a um mundo de ilusões. E talvez isso começasse com uma garota de Rocinha, cujo olhar nunca havia perdido a bondade. Na manhã seguinte, a luz do sol entrou pela pequena janela do quarto modesto em Rocinha. Mas, para Marina, aquela claridade não trazia o calor de sempre. Carregava os ecos de uma noite conturbada, uma noite impossível de esquecer. Durante toda a madrugada, ela não conseguiu pregar os olhos. As acusações, os olhares de desconfiança e depois a intervenção inesperada de Rafael Vieira se repetiam em sua mente como um filme em câmera lenta. O cartão de visitas que ele deixara ainda estava sobre a mesa, onde ela o havia colocado com as mãos trêmulas. Ela não sabia o que esperar. Uma mensagem? Uma ligação? Ou simplesmente uma explicação? Mas antes de pensar além, Marina precisava enfrentar a realidade, o trabalho. Assim que entrou no restaurante Aurora, percebeu imediatamente a mudança no ar. Olhares rápidos na sua direção, conversas animadas que de repente se calavam. Entrou na cozinha, onde o grupo de colegas de sempre estava reunido em sussurros. Marina, você chegou? Carla, sua colega mais próxima, veio ao seu encontro. O que está acontecendo? Marina perguntou, preocupada. Nem sei por onde começar. Carla olhou em volta e a puxou para um canto. O boato já se espalhou. Estão dizendo que você e o Rafael Vieira têm um relacionamento. O coração de Marina se apertou. Eles acham que ele me ajudou por interesse? Nem todos acreditam, mas você sabe como é.
Valentina Assunção contou a alguns jornalistas que você e Rafael já tinham um caso obscuro. Disse que você usou a história de ter sido acusada injustamente para criar escândalo. O quê? Marina mal acreditava. Ela foi quem me acusou sem motivo. Carla assentiu, com um olhar cheio de pena. Na cozinha já tem gente dividida. Uns acham que você é talentosa e chamou a atenção do milionário. Outros dizem que você armou tudo para aparecer. Marina ficou em silêncio, a garganta amarga. Seu orgulho, o único bem que sempre preservara, estava sendo esmagado pelos rumores. Nesse momento, a gerente Teresa a chamou ao escritório. Marina, eu não queria fazer isso. De verdade. Teresa começou, evitando encará-la, mas o dono do restaurante, o senhor Gustavo, ligou agora há pouco. Ele está muito preocupado com a reputação da casa. Os convidados de ontem eram importantes, e o que aconteceu está atraindo atenção indesejada. Entendo. Marina respondeu, com a voz embargada. O que ele decidiu? Você vai tirar 2 semanas de licença remunerada para acalmar a mídia. Depois, ele vai reavaliar. Reavaliar. Aquela palavra caiu em seu coração como uma pedra. Ela não havia feito nada de errado. Foi acusada injustamente. Foi inocentada. E ainda assim, agora era afastada do trabalho como se fosse culpada. Teresa, eu preciso deste emprego. Minha mãe está doente. Eu ainda estudo. Eu sei, Marina. Sei que você é a melhor funcionária que temos. Mas Gustavo não pensa assim. Ele só vê os lucros. E para ele, você agora é um risco de imagem. Marina se levantou. Posso pegar minhas coisas e ir agora? Teresa apenas assentiu, com um olhar triste. 20 minutos depois, Marina saiu do Aurora com uma sacola de pano contendo alguns pertences. Sem flores de despedida, sem abraços de colegas, apenas olhares distantes através da janela da cozinha. Na rua movimentada de Leblon, ela ficou parada em meio à pressa das pessoas, sentindo como se tivesse perdido uma parte de seu mundo, não pelo emprego em si, mas por perceber que, às vezes, só por ser pobre, toda a bondade recebida sempre será posta em dúvida. De repente, um carro cinza parou na calçada. A porta se abriu. Rafael Vieira desceu. Marina não conseguiu mais conter as emoções. Ele acordou. Você tinha razão. Esta sociedade não perdoa gente como eu. Rafael não disse nada, apenas ficou ali, em silêncio, mas firme, como se estivesse pronto para suportar tudo o que a fazia desabar. O carro deslizava pelas estradas sinuosas à beira-mar do rio, deixando para trás o brilho de Leblon e seguindo em direção à Barra da Tijuca, região de prédios modernos, condomínios de luxo e também sede do Vieira Group. Marina permanecia em silêncio no banco do passageiro, olhando perdida pela janela. Tudo acontecera rápido demais. De uma simples garçonete, de repente se tornara o centro de uma história que nunca desejou. Uma história feita de nomes, status e milhares de boatos. Eu não deveria ter deixado você me envolver nisso. Marina disse, a voz baixa, mas carregada de mágoa. Perdi meu emprego. Rafael lançou-lhe um olhar sereno. Você não perdeu nada. Apenas se afastou por enquanto de um lugar que não era digno de ter lá. Marina o encarou desconfiada. Não sabia se deveria sentir gratidão ou cautela. Parte dela queria acreditar em Rafael, o homem que a defendera de uma humilhação pública que a trouxera consigo, ouvindo-a como se fosse alguém importante. Mas outra parte sussurrava. Não confie fácil. Homens como ele não olham para alguém como você sem motivo. Quando o carro parou diante do prédio do Vieira Group, uma imponente torre de vidro e aço, Marina se sentiu ainda mais deslocada. Não acho que este seja o lugar para mim, disse, hesitante em sair. Rafael deu a volta. Abriu a porta para ela como um cavalheiro. Não a trouxe aqui por pena. Tem uma proposta de trabalho séria. Trabalho? Exato. Marina franziu o senho. A desconfiança surgia como um reflexo de sobrevivência. Não preciso de caridade. Rafael esboçou um leve sorriso. Não estou oferecendo caridade. Estou oferecendo oportunidade baseada em sua capacidade, não na minha boa vontade. Ela hesitou por um instante e desceu do carro. Caminharam pelo saguão revestido de granito, a luz branca refletindo suas silhuetas no chão polido. A recepcionista cumprimentou Rafael com respeito evidente. Marina sentia os olhares sobre si. A jovem de roupas simples ao lado do chefe. Ela se sentia deslocada, mas Rafael não deixou que essa sensação durasse muito.
Levou-a ao 15º andar, onde ficava o departamento de responsabilidade social. Quando o elevador se abriu, surgiu um espaço vibrante, murais de grandes fotos de projetos de saúde comunitária, salas de aula em áreas rurais e postos móveis de vacinação. É aqui que quero que você trabalhe, disse Rafael. Fazendo o quê? Coordenando o programa de saúde comunitária. Estamos expandindo as campanhas de cuidados médicos nas favelas do Rio. Precisamos de alguém que conheça aquela realidade, que entenda as necessidades, que tenha base em enfermagem e coração. Oh, ela é a Fitu. Precisamos de alguém como você. Marina ficou surpresa. Pensara que receberia uma vaga administrativa qualquer, ou pior, o posto de secretária particular, sem relevância. Mas aquilo era um papel com significado real. Ainda estou estudando, respondeu, em tom defensivo. Somos flexíveis. Pode trabalhar meio período ou com horário adaptado. E não é voluntariado. É emprego de verdade, com salário, plano de saúde e perspectivas de crescimento. Rafael pegou uma pasta da gaveta. Aqui está a descrição da função. Aqui está o salário inicial, 3 vezes maior que no Aurora. Leia e pense. Marina ficou imóvel. Não era sonho. Era real. Uma oportunidade. Uma saída. Um caminho não aberto, por favor, mas oferecido porque acreditavam que ela merecia. Mas uma pergunta insistia em sua mente. Por que eu? Rafaela encarou, desta vez sem desviar. Porque acredito que você é a única corajosa o bastante para fazer o que é certo, mesmo quando todos ao redor se voltam contra você. E pessoas assim, Marina, são aquelas com quem quero construir o futuro. 3 dias depois, Marina começou a trabalhar no Vieira Group. Mesmo preparada psicologicamente, não conseguia evitar a sensação de deslumbramento ao entrar no escritório todas as manhãs. Tudo era moderno, organizado, repleto de pessoas com a confiança que ela só havia visto em filmes. Ternos impecavelmente cortados, laptops cheios de gráficos, reuniões acontecendo atrás de portas de vidro transparente. Mas o que mais a desconcertava não vinha do trabalho, e sim de Rafael Vieira. Ele não interveio em nada no processo de contratação. Assim que a entregou a Paula Mendes, chefe do Departamento de Responsabilidade Social, desapareceu, como se nunca tivesse havido qualquer vínculo mais próximo entre eles. Sem mensagens, sem ligações particulares, sem visitas inesperadas. Ela não sabia se deveria sentir alívio ou frustração. Rafael é o tipo de líder que mantém distância dos funcionários, Paula comentou ao vê-la distraída na primeira reunião. Mas se fizer bem o seu trabalho, vai perceber que ele se importa, do jeito dele. Marina sorriu sem graça, sem coragem de admitir que Rafael já lhe havia dito muito mais, que ele já havia se levantado por ela, tocado o mundo dela, dito palavras que ninguém jamais havia dito. Nos primeiros dias, Marina mergulhou no trabalho, leu dezenas de documentos, reuniu-se com grupos comunitários, participou de levantamentos em áreas carentes para estruturar uma campanha de conscientização sobre diabetes, o primeiro projeto que lhe atribuíram, ironicamente, justamente em Rocinha. Voltar a Rocinha como coordenadora, e não como alguém recebendo ajuda, despertava nela tanto orgulho quanto estranheza. Os vizinhos de antes se surpreendiam ao vê-la bem vestida, acompanhada de funcionários da empresa e médicos. Marina, você apareceu na TV? Uma menininha brincou, fazendo-a rir. Não, só apareci na agenda de reuniões, respondeu, afagando carinhosamente a cabeça da criança. Numa noite após um longo dia em Rocinha, Marina voltou à empresa para terminar um relatório. O prédio estava quase vazio, com apenas algumas luzes acesas. Entrou no elevador e percebeu que não estava sozinha. Rafael estava lá, mangas da camisa arregaçadas, cabelo um pouco bagunçado como quem acabara uma reunião longa. Ao vê-la pela primeira vez em dias, seus olhares se cruzaram por mais tempo que um simples aceno formal. Ainda está trabalhando? Ele perguntou, voz baixa e grave. Preciso entregar o relatório amanhã. Ela respondeu, e depois devolveu a pergunta. E você? O de sempre. Reunião, telefonema, outra reunião. Ambos riram levemente. O elevador subia devagar. O silêncio entre eles não era desconfortável. Você está indo muito bem, Marina, disse Rafael após alguns segundos. Obrigada. Estou tentando provar que mereço esta oportunidade.
Não precisa provar nada para mim. Rafael voltou-se para ela. Você já provou, há muito tempo. Marina baixou o olhar, o coração acelerado. Quando o elevador abriu no 15 grau andar, ela saiu primeiro. Mas algo a fez parar. Virou-se. Você gostaria de tomar um café? Rafael arqueou a sobrancelha. Você está me convidando para um café? Só como amigos. E acho que devo a você um agradecimento de verdade. Rafael sorriu. Não o sorriso formal de sempre, mas um sorriso genuíno, próximo, aquecido. Então não posso recusar. Naquela noite, sentaram-se em uma pequena cafeteria ao pé do prédio. Nada de restaurante sofisticado, sem vinho nem velas. Apenas 2 cadeiras de madeira, 2 xícaras de café preto fumegante e o vento do mar ao longe. Conversaram sobre muitas coisas. O trabalho, Rocinha, a mãe dela, a infância dele. Rafael contou que o pai, que começara com uma oficina mecânica, lhe ensinara a filosofia de que o verdadeiro forte é aquele que nunca esquece de onde veio. Marina falou sobre sua mãe, uma mulher que nunca frequentou a universidade, mas a ensinou que o conhecimento é a arma mais poderosa contra o destino. Naquela noite, quando se despediram sob a luz dos postes, Marina sentiu que não havia mais fronteiras, não entre chefe e funcionária, não entre rico e pobre, mas entre 2 pessoas, aprendendo a confiar, a enfrentar seus próprios medos, para se aproximarem pouco a pouco. A manhã de segunda-feira começou como qualquer outra. Marina chegou cedo à empresa, trazendo 2 cafés da lanchonete embaixo do prédio, um para ela, outro para Paula. Elas costumavam tomar juntas antes da reunião semanal, mas naquele dia, assim que entrou no 15 grau andar, Marina percebeu algo estranho no ar. Funcionários a olhavam de relance e desviavam. Alguns olhares traziam curiosidade misturada com pena. Paula estava em pé junto à mesa, o rosto sem o sorriso habitual. Ao ver Marina, foi rápido até ela e a puxou para a sala privada. Marina, sente-se. Temos um problema. O que houve? Marina perguntou, o coração apertado. Paula levantou o celular e abriu uma notícia. Marina olhou para a tela. Ali, em um dos sites de entretenimento mais conhecidos do Brasil, havia uma foto dela com Rafael no café da noite anterior. Não era nada íntimo, apenas uma inclinação de cabeça, um sorriso discreto, um olhar carinhoso. Mas a manchete distorcia tudo. Amor na favela. Rafael Vieira e a nova funcionária. Jogada de marketing ou conto da Cinderela? Marina sentiu o sangue subir ao rosto. Eles me seguiram? Murmurou. Não foi só um portal. Vários sites já publicaram, alguns com títulos ainda piores. A garota de Rocinha, de garçonete a funcionária do Vieira Group, graças a um romance secreto. Paula baixou o celular, encarando-a com firmeza. Marina, eu acredito em você. Eu vi seu trabalho. Você merece estar aqui. Mas esta é uma empresa de capital aberto, com conselho de acionistas, com relatórios de mídia semanais. Marina ficou em silêncio. Sentia-se exposta em praça pública, onde todos a viam não como colega, mas como personagem de uma novela inventada. Vou tentar resolver, disse Paula. Mas Rafael quer vê-la. Agora. So. Quando Marina entrou no andar executivo, onde Rafael costumava passar noites em claro, o encontrou de pé diante da janela, telefone preso ao ouvido, a voz tensa. Não me importo em apagar as matérias. Quero saber quem vazou a foto. Não, mãe, não é jogada de marketing. Eu a amo. Está ouvindo bem? Marina parou, atônita com a última frase. Rafael interrompeu a ligação ao ver. Lá. Depois o ligou, desligou e caminhou até lá. Os olhos vermelhos de cansaço, o rosto abatido, mas o olhar ainda suave quando pousou nela. Desculpe, eu devia ter previsto isso. Por que alguém nos seguiu? Ela perguntou. Rouca. Não foi paparazzi. Alguém da empresa tirou escondido. Pode ser funcionário, pode ser concorrente. Mas o pior é, o conselho convocou uma reunião de emergência para sexta-feira. Marina o encarou. Tonta. Como na noite em que foi expulsa do Aurora. Por minha causa, por causa da forma como nos veem. Rafael sorriu amargo. Acham que deixei a vida pessoal influenciar decisões de RH. E minha mãe está furiosa. Eu sabia que isso aconteceria. Marina desviou o rosto. Eu disse desde o começo.
Não deveríamos ultrapassar a linha do trabalho. Marina, eu não posso virar manchete sensacionalista. Não posso deixar sua mãe, os acionistas, ou quem quer que seja pensar que subi na vida usando romance. Haswat. Rafael deu um passo à frente, mas ela recuou. Preciso de tempo, disse com firmeza inédita. E se for necessário, eu me retiro. Do que está falando? Do trabalho. De nós dois. Rafael ficou imóvel, como se tivesse levado um golpe no peito. Marina não, mas ela já havia se virado. A porta de vidro se fechou atrás dela, refletindo a imagem de uma jovem que escolhia a dignidade em vez do amor, ao menos até que o mundo permitisse que tivesse os dois. De volta à Rocinha, Marina sentia cada passo pesar. Já não ia ao trabalho, não mais diante do quadro de planejamento da empresa. Não mais reuniões, e-mails ou visitas de campo. Recolhia-se no pequeno quarto, cuidando da mãe como sempre, mas a mente parecia presa em um labirinto sem saída, entre dignidade e dor, entre sonho e realidade, entre amor e renúncia. Filha, vai se esconder neste quarto para sempre? Dona Rosa colocou uma tigela de mingau quente sobre a mesa, a voz suave. E eu sou, preciso pensar, no trabalho ou em Rafael? Marina permaneceu em silêncio. A mãe suspirou, sentou-se ao lado da cama e segurou sua mão. Você tem medo do julgamento dos outros. Tenho medo de que estejam certos. Marina sussurrou. De que eu seja apenas a garota da Rocinha, tentando voar alto demais. Escute sua mãe. Dona Rosa ergueu o olhar firme. Nunca deixe que alguém decida quanto amor você merece. Ninguém tem esse direito, nem mesmo você. As palavras quase a fizeram chorar, mas, antes que as lágrimas caíssem, bateram à porta. As duas se viraram. Era raro receber visitas. Marina abriu a porta. Diante dela, uma mulher de cerca de 60 anos, cabelos cuidadosamente arrumados, robe de seda marfim e bolsa de grife. Sua presença em Rocinha parecia um quadro deslocado de outro mundo. Marina Souza? A mulher perguntou, a voz suave porém firme. Sim, sou eu. Sou Teresa Vieira, mãe de Rafael. Oh! O coração de Marina falhou uma batida. Por favor, entre. Dona Rosa se levantou, o olhar tenso ao encarar a visitante. Mas Teresa sorriu com cortesia e apertou-lhe a mão. Muito prazer. Gostaria de falar com Marina em particular. Marina a convidou a sentar. A senhora abriu a bolsa, tirou um lenço e o pousou no colo, mantendo uma postura serena. Sei que a relação entre você e meu filho está no meio da mídia, dos boatos, do olhar crítico da sociedade. Marina engoliu em seco. Não vim para repreender. Vim contar uma história. Fez uma pausa e continuou. Quando jovem, também me apaixonei por alguém de fora do meu mundo. O pai de Rafael era mecânico. Eu, uma herdeira de família tradicional, causei escândalo quando o escolhi. Os olhos de Marina se arregalaram. Jamais imaginara, diziam que eu arruinaria minha vida, que ele só queria meu dinheiro, minha posição. Mas ele nunca tocou em nada que fosse meu. Pelo contrário, trabalhou sem descanso, economizou cada centavo, até abrir sua própria oficina. Dessa oficina nasceu o Vieira Group. Teresa encarou Marina com franqueza. Eu já fui você. Sei como é ser colocada em uma caixa, pobre, inadequada. Mas, Marina, o amor verdadeiro não se mede pelo endereço ou pelo saldo bancário. A senhora não teme que eu prejudique Rafael? Marina perguntou, trêmula. Tenho medo é de que ele a perca. A resposta fez Marina desabar em lágrimas. Eu também tenho medo, soluçou. Medo de que tudo desmorone. Medo de não ser forte o suficiente para enfrentar o mundo. Ninguém é forte sozinho. Teresa apertou-lhe a mão. Mas se dois se amam, a força se divide. E o medo também. Levantou-se, ajeitando o lenço. Volte, não apenas por Rafael, mas por você mesma. Você não é apenas a garota da Rocinha. Você está transformando sua comunidade com as próprias mãos. Você é o bem de que este mundo precisa. E Rafael também. Ao sair, Marina permaneceu parada, trêmula de emoção. Dona Rosa se aproximou, tocando seu ombro. Acho que você acabou de receber uma bênção. Marina olhou para a janela aberta, onde entrava a luz da manhã. Pela primeira vez em dias, sentiu-se confiante. Não porque um homem a amava, mas porque ela própria,
Ousara sair do medo para buscar a resposta de seu coração. Marina ficou diante do espelho. A camisa azul marinho moldava seu corpo, uma cor que sua mãe dizia trazia calma e firmeza. Sobre a cama, os sapatos pretos já limpos na noite anterior a esperavam. Tudo estava pronto, exceto o coração. Ele ainda batia forte, acelerado, como se não soubesse se caminhava para um reencontro ou para uma despedida. "Filha, quer que eu vá com você?" perguntou Dona Rosa da porta. "Não, mãe." Marina respirou fundo. "Preciso fazer isso sozinha." Saiu de casa levando apenas duas coisas: a confiança recém-redescoberta e um limite que não abriria mão, nem mesmo por amor. O Vieira Group estava como sempre, movimentado, elegante, cheio de pressão. Mas, naquele dia, Marina não se sentia mais deslocada. Passou pela recepção, cumprimentou colegas com um aceno e seguiu direto ao último andar, onde Rafael trabalhava. Porta de vidro fechada, luz amarelada e suave. A tarde entrando pelas janelas, riscando o chão com feixes delicados. Rafael estava de costas olhando a cidade. Marina bateu levemente. Ele se virou. No olhar dele, em segundos passaram surpresa, esperança e cautela, como se temesse que qualquer palavra a fizesse desistir. "Você veio", disse ele. "Vim para deixar claro", respondeu ela, fechando a porta. "Não sou um presente, nem uma imagem para você proteger, muito menos um teste da generosidade da sociedade. Nunca pensei isso de você." Rafael rebateu rápido. "Eu sei quem você é, e justamente por isso eu..." "Você me ama?" Marina interrompeu. "Rafael, eu acredito, eu sinto, mas o amor não sobrevive se eu tiver que sacrificar a mim mesma para mantê-lo. Então vai desistir de nós?" A voz dele embargou. Marina se aproximou devagar, o olhar firme. "Não, vim dizer que não vou desistir de mim." Tirou da bolsa um documento. "Este é o plano da campanha de saúde comunitária que finalizei. O projeto não tem nada a ver com você, nem com nossa relação. É meu trabalho, minha capacidade." Rafael pegou, examinou rapidamente. O olhar suavizou. "Muito bom. Vou continuar aqui se a empresa me aceitar pelo meu valor real, e não como namorada de Rafael Vieira." E depois das 6 da tarde, ela fez uma pausa, o sorriso leve nos lábios. "Se ainda quiser, serei sua namorada. Mas namorada, não funcionária subordinada." Rafael riu baixo, feliz. "Você acabou de negociar um contrato de namoro?" Ergueu a sobrancelha. "Mais que contrato." Marina sorriu confiante. "É a condição para não me perder no amor." Ele assentiu e a tomou pela mão, sem puxar, sem prender, apenas segurar. O suficiente para que Marina sentisse. Não estava sozinha. "Então vamos recomeçar", ele murmurou, como dois adultos, sem salvadores, sem sacrifícios, apenas parceria. Marina o olhou longamente, depois assentiu, como duas pessoas normais, que sabem amar do jeito certo. E ali, na luz dourada do fim de tarde, no último andar do Vieira Group, ficaram de pé, não como milionário e garota da Rocinha, não como chefe e funcionária, mas como dois seres humanos aprendendo, passo a passo, a amar sem perder a si mesmos. Um ano depois de Marina ter imposto a condição de preservar a si mesma no amor, Rocinha, a favela que testemunhara tantas quedas e recomeços seus, agora presenciava o momento em que ela entrava em um novo capítulo da vida. Naquela tarde, o céu do rio se tingia de dourado, a luz atravessando a névoa suave e caindo sobre os telhados empilhados de Rocinha, como uma bênção da própria natureza. No terraço do Centro de Saúde Comunitário, o mesmo lugar onde começara a primeira campanha coordenada por Marina, preparava-se um casamento simples. Não havia salão 5 estrelas, nem vestido importado de grife, mas havia trepadeiras verdes plantadas pelos moradores semanas antes. Havia cadeiras de plástico bem alinhadas, toalhas costuradas à mão pelas vizinhas. Havia samba suave saindo de uma caixa de som, e havia emoções tão intensas que nenhuma festa luxuosa poderia comprar. Rafael entrou no espaço da cerimônia, vestindo um terno bege simples, sem gravata. Seus olhos brilhavam com uma ansiedade que nem reuniões bilionárias lhe causavam. Ao seu lado, Dona Teresa, a mãe que já duvidara, já temera, agora sorria radiante,
como se entregasse o filho a um futuro pelo qual sempre rezara. Quando Marina surgiu, o terraço inteiro silenciou. Ela não usava vestido longo até o chão. Escolhera um modelo branco simples, justo ao corpo, o cabelo preso em coque com uma pequena flor colhida no quintal. Mas seus olhos, os mesmos que Rafael havia visto anos atrás entre lustres falsos, agora brilhavam mais intensamente do que nunca. Ela caminhou devagar entre duas fileiras de cadeiras. De um lado, moradores de Rocinha em roupas simples, mas com olhares cheios de alegria. Do outro, membros da elite a que Rafael pertencia, presentes não por status, mas por respeito à jovem que transformara uma comunidade inteira. O celebrante era o médico-chefe do posto de saúde, o mesmo que Marina convencera a expandir o programa de prevenção ao diabetes. Ele sorriu antes de ler os votos. Marina Souza, você aceita Rafael Vieira, não pela fama, não pela fortuna, mas pelo homem em quem escolheu confiar, acompanhar e amar? Eu aceito. Marina respondeu firme. Rafael Vieira, você aceita Marina Souza, não para salvá-la, não para protegê-la, mas para caminhar ao lado, aprendendo a amar sem possuir? Eu aceito, para sempre. Quando se beijaram pela primeira vez como marido e mulher, os aplausos ecoaram como fogos no coração de Rocinha. Crianças correram, jogando pétalas de papel recortadas por Marina. Dona Rosa abraçou Dona Teresa. Duas mães de mundos opostos, agora unidas pelo mesmo orgulho. Naquela noite a festa foi um jantar caseiro. Tortas, sucos e vinho artesanal. Rafael dançou samba desajeitado entre as crianças, enquanto Marina ria tanto que as lágrimas lhe caíam. Ninguém usava smoking, ninguém calçava salto alto, mas todos carregavam corações verdadeiros, do mesmo jeito que Marina havia vivido, amado, lutado e escolhido. 6 meses depois, o projeto de saúde de Rocinha, coordenado por Marina, foi reconhecido pela Federação Nacional de Saúde como modelo para programas comunitários em todo o Brasil. Um ano depois, ela e Rafael fundaram a organização Do Lado de Dentro, dedicada a apoiar educação e saúde em favelas de todo o país. E a cada amanhecer, quando o sol surgia na Baía de Guanabara, Marina ainda acordava às 5 da manhã, não mais por obrigação, mas porque queria começar o dia com gratidão. Gratidão a Rocinha, que a forjara. Gratidão a Rafael, que não viera para resgatá-la, mas para acompanhá-la. E gratidão a si mesma, a jovem que ousou acreditar que o amor verdadeiro não precisa de perfeição. Basta coragem,